Ai, fica quieto, Floriano, você está muito vereador, muito agitado. Por falar um pouquinho, quanto tempo a gente tem para falar aqui isso? Eu não tinha pensado nisso. Quanto tempo você calcula que precisa? Acho que uma meia hora. Pode ser? Parece razoável. Parece razoável. Então, vamos lá, te aguenta. É um clima de meia hora, não de 5 minutos. Então, ela avançou, sobretudo, no refinamento de conceitos. Eu acho que Aldaís e eu nos lembramos com muitas saudades do primeiro livro que a gente escreveu sobre assistência social, a trajetória da assistência social na política pública. Ali, eu diria que foi um começo de tentativa de conceituação dessa política absolutamente obscura, porque ela não era uma política, ela era uma prática da sociedade civil, né? Uma prática da filantropia, uma prática da benemerência, tanto é que nós dizíamos que nós vivíamos num clima de sociedade-providência e não do Estado-providência. Então, veja, se a gente pega daquela época, depois o estudo que nós fizemos sobre a LBA, na época, Fundação Legião Brasileira de Assistência, que era aquela mistura entre Estado e filantropia, não é? A gente ganhou mesmo no refinamento de conceitos que a afirmam enquanto política pública de seguridade social. Nós também refinamos a ideia de quem é o nosso público-alvo, que eu não posso simplesmente dizer uma política voltada à pobreza, não é? Mas é uma política que, no âmbito da seguridade social, cumpre um papel fundamental frente àquelas populações que se encontram em contextos, não é? Em processos de vulnerabilidade social. Portanto, ela atua de uma linha diferente da Previdência, ela não é contributiva, então isso é uma marca também, seus benefícios e serviços são ofertados a todos esses cidadãos que caem na malha da vulnerabilidade social, né? Bom, eu acho que o último avanço e principal que nós estamos vivendo agora você pode mudar? Nós temos em 2004, já no século XXI, uma política nacional de assistência social e, em seguida, 2005, nós vamos ter a regulação dos serviços, benefícios, processos, vamos ter uma regulação dessa política, como é que ela tem que se ordenar na República Federativa Brasileira, né? Então, nós temos aí um sistema único de assistência social. E ela, vamos dizer, acompanha muito o movimento do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, a gente poderia dizer, se espelha aí. E isso é muito rico também ter se espelhado na saúde, porque eu que vivo no campo da educação, a educação não tem um sistema único de educação. Ela tem sistemas colaborativos, não é? E que, portanto, caem e escorregam com muita facilidade na concorrência entre um sistema que é nacional, estadual e o municipal, por mais que se dividam as tarefas e as competências entre esses três sistemas que devem funcionar colaborativamente. Mas não é o caso da gente dizer aqui, até nisso, nós avançamos caminhando por um caminho mais adequado, mais razoável. Vamos lá? Bom, todos vocês sabem, e acho que a Aldaísa vai falar isso com muito mais competência, porque aqui eu cito a Aldaísa, esse Sistema Único de Assistência Social, ele introduz uma nova organização da atenção pública, redefinindo os serviços socioassistenciais de um modo hierarquizado em proteção básica e especial. Não é? E, principalmente, vai traduzir e especificar os serviços socioassistenciais. O CRAS, um centro de referência de assistência social, responsável por essa proteção básica, mas
feita de forma territorializada em territórios onde estão mais concentradas as populações em situação de vulnerabilidade e com foco na família. Portanto, outra coisa muito rica é que ele elege a família, que é um sujeito coletivo, e não simplesmente o indivíduo. Eu acho isso muito importante, porque se eu comparar com alguns projetos, políticas de proteção social em outros países, eles estão centrados no indivíduo. E há uma diferença aí que um dia a gente precisa debater, né? E pôr luz a isso. Que a gente ainda não chegou lá, mas na nossa busca de refinar e melhorar os conceitos, vamos lá. Mas eu acho que é uma coisa bonita que o nosso país fez, escolher um sujeito coletivo e não simplesmente um indivíduo. A outra coisa, elege o CREAS como um centro de referência, já como uma unidade de média e alta complexidade para atender aquilo que nós chamamos populações em situação de alta vulnerabilidade. Né? Por exemplo, a população de rua, né, tem alta vulnerabilidade. Não basta um CRAS para dar atenção básica a essa população, a esse coletivo, mas eu preciso de um serviço de proteção especial. E outros que não vale a pena aqui colocar. Pode passar. Bom, o que é importante, então, com o SUAS, há uma retomada pelo Estado de uma ação pública que foi delegada tradicionalmente para a filantropia, para a sociedade, para a benemerência. Outra coisa que precisa ser destacada, também acho que a Aldaísa vai destacar muito melhor, eu vou rápido, é que os serviços socioassistenciais integram em seus objetivos o desenvolvimento de ações de proteção social, vigilância e defesa social. Tá? Sempre nessa perspectiva territorializada e com matricialidade na família. Né? Agora, o que é importante é que nessas consignas que proteção, vigilância e defesa social, que se desenvolve, vamos dizer, um novo modelo de assistência social coerente com SUAS. Né? Quer dizer, nós entendemos que não há proteção social sem essa junção de proteção propriamente dita, vigilância e defesa. Né? Ela não seria efetiva se ela não articula esse tripé. A outra coisa é que a assistência social tem um campo próprio de atenções e provisão social. Né? E por isso mesmo ela articula uma rede de seguranças contra riscos pessoais, sociais, a indivíduos, famílias, coletividades, viabilizando um conjunto de serviços, programas e benefícios. Vamos parar por aí. O que eu quero introduzir, que aqui eu vou ler para vocês, porque eu acho que é a síntese mais rica, mais bonita que eu já vi, que seriam, vamos dizer, as marcas do século XXI, colocado por Ricard Gomar. Ele diz, estamos testemunhando a transformação de uma época. A classe social, a indústria fordista, a família tradicional e o Estado-nação já são consideradas categorias zumbis. Existem sim, mas se desintegram. Não estruturam a ordem social emergente. Sua força parece esgotar-se com a desorganização do velho mundo do século XX. De fato, a produção em massa e padronizada é substituída por modelos muito mais flexíveis. O esquema patriarcal é substituído pela diversidade de formas familiares e pelas novas relações de gênero. O Estado é submetido a pressões intensas e simultâneas de globalização e descentralização, e crise da representação política tradicional, que tanto pode conduzir ao neopopulismo, que a gente vê em alguns países nossos de América Latina, como também, né, isso é que é importante, como também há uma gama de experimentos de inovação democrática de alta intensidade participativa. Tudo efetivamente nos leva a uma nova lógica cultural,
Então, ele vai descrever aí que a primeira modernidade, como nós todos sabemos, estava pautada em grandes narrativas, na confiança no progresso, etc., etc., né? E este que... Agora, nós não, estamos entrando em cheio numa segunda modernidade, com lógicas culturais muito mais pluralistas e subjetivadas, sem grandes narrativas, sem grandes ancaradouros coletivos de coesão, e com a consciência cada vez mais ampliada dos riscos ecológicos socialmente produzidos. Este é, muito sinteticamente, o contexto onde se opera a ideia complexa e emergente de exclusão social. É cansativo ler isso para vocês, mas não foi bacana ler? Hã? Eu acho que é uma bela síntese.